Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos ao universo maravilhoso da Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula? Vamos lá? Na aula de número 4, o nosso objeto de conhecimento é o basquetebol. Por detalhamento, nós vamos falar um pouco do histórico, regras e fundamentos do esporte coletivo basquetebol. Vamos falar um pouco sobre o fair play e a ética nos esportes. Nós vamos falar especificamente dessa ética no basquete. Porém, são regras, são pontos que valem dentro e fora de quadra e podem nos nortear aí para toda a vida. Sem mais delongas, vamos aprender um pouco mais? Vamos de aula? Vamos lá! E nós começamos a nossa aula neste ambiente maravilhoso, nesta quadra poliesportiva, como o nome aparece aqui pra gente, olha só. Nesse lugar, nessa quadra poliesportiva, é o palco de muitas disputas de jogos, brincadeiras, conquistas, vitórias e também derrotas, né? Mas é o lugar onde as experiências são vivenciadas e, em sua maioria, elas acontecem nas aulas de educação física. Eu não sei se vocês têm no ambiente de vocês uma quadra tão bonita como essa, mas em sua maioria é onde acontece essas experiências que marcam, que nos ajudam a evoluir. Vamos para o ambiente do nosso estúdio para a gente aprender um pouco mais sobre o que vamos tratar nessa aula que preparei para vocês. Vamos lá? Antes de adentrarmos aí ao detalhamento da nossa aula, né, o objeto de conhecimento da nossa aula, que é o basquetebol, eu quero trazer um conceito muito importante, talvez até relembrar, você já tenha ouvido falar, sobre o que é esporte. Bom, esporte, como o texto fala pra gente, é toda atividade física competitiva com regras e objetivos bem definidos. O objetivo de todas as modalidades esportivas é a superação do adversário em respeito absoluto às regras. Friso o ponto do respeito absoluto às regras. Eu não posso só pensar em vencer o meu adversário, em superá-lo, mas eu preciso lembrar de respeitar essas regras e ter em mente de que ele é meu adversário naquele momento do jogo, no momento da quadra, no momento da disputa, mas não é meu inimigo na vida, tá bom? Vamos falar, esse conceito, ele vai se subdividir em outras categorias que aparecem na cartela para vocês agora, olha só. São os tipos de esporte, né? Eles podem ser classificados aí, o esporte ao centro. Eu vou ter os esportes de campo e taco, os esportes de rede e parede, os esportes de combate, os e-sports, que são os esportes eletrônicos, os esportes jogados ali, praticados por meio da tecnologia. Não que os outros não tenham algum elemento tecnológico. Nós vamos ter ali os esportes técnico-combinatórios, os esportes de precisão, os esportes de marca e os esportes de invasão, aí um pouco ao centro e acima, né? E os esportes de invasão são também um tópico importante para esta aula, porque vocês vão entender agora, olha só. A categoria dos esportes de invasão ou territoriais, ela é constituída por modalidades cujo objetivo é invadir o espaço defendido pelo adversário para marcar pontos e, simultaneamente, você vai proteger ali a sua meta ou a sua área. A gente tem como exemplo de esporte de invasão esses que aparecem no texto para vocês, olha só. Como exemplo de esporte de invasão, eu posso citar aí algumas modalidades bastante conhecidas, como o futebol, o futsal, o handebol, o basquetebol, que é tópico da nossa aula de hoje, e modalidades um pouco menos conhecidas, como o ultimate frisbee, o rugby, o futebol americano, o hockey e o lacrosse, tá bom? Eu quero convidar vocês para um ambiente um pouco mais tecnológico, já que nós estamos aqui no ensino mediado por tecnologia, nós vamos falar do esporte de invasão, vamos falar do basquete, mas vamos falar desse basquete num ambiente mais tecnológico. Eu transformei a nossa quadra em uma quadra virtual, muito bonita, uma meia quadra, onde acontecem algumas modalidades do basquete, que é o tópico da nossa aula de hoje. Vamos conhecer um pouco da história do basquete, olha só.
O basquetebol ele foi criado em 1891 por um professor de educação física chamado James Naismith em Springfield, Massachusetts, na Associação Cristã de Moços lá de Springfield. Ele pensou em uma modalidade, olha só, o objetivo dele desenvolver esse esporte é que ele queria um esporte que pudesse ser praticado indoor. O que é indoor? É um local que fosse coberto, já que a maioria das modalidades, o esporte mais famoso da época era o rugby, era jogado ao ar livre. E aí imaginem, como que vai praticar o rugby no inverno rigoroso que eles tinham lá, que eles têm ainda nos Estados Unidos, né? Mas na época, o James Naismith pensou em um esporte que pudesse ser praticado num local coberto e que também tivesse um pouco menos de contato físico que a gente percebe no futebol americano e no rugby. E aí, o que ele fez? Ele adaptou ali cestas de pêssego, tá bom? Ele colocou cestas de pêssego, onde eram arremessadas bolas de futebol. E uma curiosidade desse período inicial ali da história do basquete é que hoje, quando você faz uma cesta, a posse da bola é do adversário. Quando o James Naismith criou, a posse da bola seria de quem subisse primeiro e retirasse a bola de dentro desse cesto de basquete. Inclusive, o nome basquetebol é bola no cesto, se a gente for traduzir ao pé da letra. E aí, essa curiosidade, né, ele fez essa adaptação de arremessar as bolas de futebol dentro do cesto de pêssego, e aí foi evoluindo um pouquinho. O primeiro jogo, como já contei para vocês, ele aconteceu, né? Ele utilizou aí uma cesta de pêssegos como alvo e essa bola de futebol. E ele teve uma popularização muito rápida e ele se espalhou logo aí pelas escolas e pelas universidades, tornando-se, olha só, um esporte olímpico em 1936 em Berlim. A NBA, que é a National Basket Association, foi fundada em 1946, é a liga mais famosa do mundo, responsável pela globalização do esporte e movimenta milhões por ano, né? Os salários lá dos jogadores de basquete são, acredito que até um pouco maiores do que dos jogadores de futebol. Assim como o futebol é para nós um patrimônio cultural, vou colocar assim, uma febre nacional, o basquete, junto com outras modalidades como o futebol americano, é para eles também muito forte lá. Tá bom? Algumas regras básicas, vamos conhecer algumas regras do jogo, né? Embora eu coloquei como básicas, você pode não saber, mas o objetivo do jogo de basquete é marcar pontos arremessando a bola na cesta adversária, aquela cesta lá atrás. Aqui a gente tem uma meia quadra, uma quadra convencional, a gente vai ter uma cesta de um lado e outra do outro. Ao mesmo tempo que você vai tentar marcar essa cesta, você vai tentar impedir que o outro time pontue. É uma característica dos esportes de invasão que eu citei lá no começo da aula. Para a gente entender melhor essa organização, essas características, né, essas regras básicas do basquete, eu organizei um quadro que aparece para vocês agora, para a gente entender, olha só, as principais regras do basquete. Aí eu tenho ali os itens e a regra. No que se refere à duração, olha só, são 4 quartos de 10 minutos, tá bom? A organização da Federação Internacional de Basquete. Porém, a NBA ela vai ter uma organização diferenciada. Vão ser 4 quartos de 12 minutos. Embora pareça pouco, mas é um esporte de alta intensidade, um esporte em que os atletas correm o tempo todo. Então, além da corrida, tem as freadas ali dos movimentos, tudo mais. 2 minutos pesa bastante, pode ser, inclusive, decisivos, tá bom? A pontuação, o atleta vai marcar 2 pontos dentro do arco, né? Um arremesso simples, normal, ali dentro do garrafão. 3 pontos fora do arco, que é o semicírculo que vai afastar ali, né, vai demarcar a quadra, e 1 ponto vai ser conferido ali para os lances livres, que é como se fosse a cobrança de uma falta, tá bom? Imaginem que na área ali da cesta, o indivíduo sofreu um contato mais pesado, o juiz vai marcar um arremesso, 2 arremessos de lance livre, que vai valer 1 ponto.
As faltas. 5 faltas causam a eliminação do jogador. Faltas técnicas por conduta antidesportiva. A gente está acostumado a ver algumas manifestações dos jogadores no futebol, por exemplo, algumas falas, alguns xingamentos. Isso é proibido no basquete. O atleta não pode, no momento que está ali tentando driblar, tentando fazer uma jogada, tentar intimidar, tentar falar, ou de repente xingar, insultar o seu oponente. Isso é considerado falta técnica, tá bom? Outras violações: andar com a bola sem quicar. Nós costumamos dizer de forma brincalhona no meio dos treinos que quando o atleta pega a bola e ele sai correndo com ela, grita-se assim: não é futebol americano, que é quando é uma característica do futebol americano, que o atleta agarra a bola e sai correndo desesperadamente. No basquete você precisa quicar a bola, não pode dar mais que 3 passos segurando a bola, perfeito? E também não pode segurar ela por mais de 5 segundos, precisa estar com ela sempre em movimento. O tempo de posse de bola são 24 segundos para arremessar dentro da NBA e 14 segundos após o rebote ofensivo, segundo a Federação Internacional de Basquete, tá bom? E aí outros destaques que eu trago aqui pra gente, olha só, para a gente comparar aí a Federação Internacional e a NBA. Você pode talvez estar se perguntando por que eu estou falando tanto da NBA. Porque a NBA, ela não só tem algumas regras específicas da liga, né? Como também por ser ali a maior movimentação de atletas, a movimentação financeira, ela tem uma atenção e uma organização diferente. Então a gente precisa olhar como funciona de forma global e como funciona essa liga que é tão importante. A duração do jogo e o tempo de posse de bola são diferentes aí dentro da liga. A pontuação, o valor varia conforme a distância do arremesso. Isso aí não é uma característica só da liga, mas do esporte, né? De dentro do garrafão valem 2 pontos, de fora do arco vai valer 3 pontos e os lances livres vai valer somente 1 ponto. E aí, relembrando um pouco sobre as faltas, ela tem um limite pessoal, lembrem que são 5 faltas, e a punição por conduta antidesportiva. Isso aqui é basicamente um resumo do que o quadro trouxe pra gente. Professor, para eu jogar basquete, o que eu preciso? Que fundamentos eu preciso aprender? Os fundamentos são gestos básicos que cada modalidade exige. No futebol, por exemplo, eu vou ter que driblar, eu vou ter que fazer finta, eu vou ter que... se o goleiro, por exemplo, que é uma posição defensiva, ele vai ter que ter ali as estratégias, né, os movimentos específicos. No basquete não é diferente. A gente vai ter alguns fundamentos técnicos, algumas movimentações específicas que são utilizadas aí para que você consiga praticar. E aí, o primeiro fundamento que trago a vocês é o controle de bola, que vai ser, por exemplo, protegido, vai acontecer baixo e próximo ao corpo, ou em velocidade, para avançar rápido. Não pensem que a descrição aqui parece protegido, baixo e próximo ao corpo. Eu vou quicar a bola aqui. É bastante difícil você coordenar o quique da bola, o caminhado, o olhar para os adversários e nas primeiras tentativas você vai querer quicar junto com a bola, olhar para a bola. Então é todo um processo evolutivo. Você vai começar devagarzinho, como se estivesse aprendendo a andar, e aí depois você consegue chegar aqui nessa fase onde você vai imprimir velocidade, vai conseguir coordenar os movimentos de forma mais acertada. Alguns jogos reduzidos, algumas adaptações pedagógicas dentro do esporte podem ser fundamentais para um avanço mais acelerado, podem ajudar você aí a evoluir um pouco mais rápido nesses fundamentos. O passe ele pode ser feito de peito, que é o passe que vai sair literalmente do peito. Ele pode ser picado, que é aquele que vai usar o chão no momento que você vai jogar a bola. Pode ser por cima da cabeça, é um passe mais longo, vai alcançar uma distância maior. E ainda a gente vai ter uns passes que eles fazem mais laterais,
para confundir o adversário, tá bom? Outro fundamento, olha só, o arremesso, tá bom? Relacionado ao arremesso, a gente vai ter aí o jump, que é o salto mais arremesso, que vai ter vai ser de alta precisão. A gente vai ter também a bandeja, que é a finalização em movimento próximo à cesta, como o nome diz, a bandeja, eu vou estar servindo ali a bola dentro do cesto, tá bom? E o arremesso de 3 pontos, que exige força e técnica. Embora, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de arremessar uma bola de 3 pontos, mas é um arremesso que precisa de muita força, um desenho, uma configuração das mãos na finalização e, claro, muito treino. Com o treino, essa distância que a bola vai percorrer da saída do jogador até a cesta, ela vai ficar mais aprimorada, você vai ganhar ali, vai aprender um pouco melhor essa distância e vai acostumar com esse movimento, tá bom? Para ficar um pouco mais claro aí esses fundamentos, eu trouxe essa imagem que aparece para vocês, olha só, esses são alguns dos fundamentos técnicos do basquete, ok? Nós tivemos a oportunidade de ver, mas ainda não acabou. Nós temos ainda os fundamentos técnicos relacionados à defesa. Olha só, quando a gente fala de defesa, eu vou ter ali, olhando, né, para essa defesa de forma individual, onde a gente vai ter a marcação homem a homem, ou como se diz lá no inglês, man to man, onde um indivíduo vai marcar o outro. É quase como um carrapatinho colado no outro, para onde um vai, o outro vai, e a marcação precisa acontecer em todos os locais da quadra. A gente vai ter também a marcação por zona, e aí a defesa ela vai acontecer ali nas áreas da quadra. Essas marcações elas são definidas e muito bem trabalhadas ali nos treinos, ok? Outro fundamento técnico, e esse é muito importante, é o rebote. Olha só, o rebote é quando sobra uma bola ali no momento de ataque, por exemplo, né? E esse rebote ele pode ser ofensivo, tá bom? Ele vai garantir ali uma segunda chance de pontuação. E ele pode ser também defensivo, quando você interrompe o ataque adversário, toma posse da bola e vai ter que desenvolver a quadra inteira para tentar converter aí o ponto. Um ponto importante que eu não coloquei aqui nesse conteúdo, o jogo de basquete, ele sempre vai acontecer, entendam, evoluindo. Imaginem que a quadra está disposta e eu sempre vou avançar para a cesta do adversário. Eu só posso retornar a partir do momento que eu passei do meio da quadra para dentro da quadra do adversário, ou seja, eu saí do meu campo e fui para o campo do adversário, eu não posso retornar com a bola. Até se eu pisar na linha central, eu perco a posse da bola, a bola passa para o adversário, então o jogo ele sempre tem que avançar para frente. Mas professor, quando que isso pode acontecer? Quando que eu posso de repente voltar para a minha quadra? Quando em um momento de ataque, porventura o meu ataque é impedido, o meu adversário toma posse da bola nesse rebote defensivo, né? Ele defendeu, tomou a bola e correu lá para minha cesta. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou defender, tomar a bola dele e correr de novo lá para frente, mas sempre avançando. Nunca, como a gente percebe, por exemplo, no futebol, aquele jogo que pode ir lá na frente, na pequena área, e depois ele retorna o jogo lá para o goleiro, por exemplo. Isso não acontece no basquete. O esporte sempre vai para frente, sempre evolui para frente. Perfeito? Professor, mas perfeito, eu já sei agora as capacidades físicas, eu conheço a história, eu quero começar a praticar basquete. Que capacidades físicas eu preciso? Vamos conhecer algumas das capacidades físicas necessárias para a prática do basquete. As primeiras, né, antes vamos compreender aí, olha só, o basquete ele é um esporte dinâmico que exige um conjunto diversificado de capacidades físicas para um desempenho eficiente. E aí a seguir eu vou trazer para vocês as principais habilidades necessárias e como que eu vou aplicar essas habilidades em jogo, ok? As capacidades físicas, eu trago para vocês a resistência aeróbica e anaeróbica. Embora a aeróbica lembre ali a ginástica, estão relacionados a sistemas energéticos, tá bom?
onde uma vai consumir um pouco mais de oxigênio e outra vai consumir outros substratos energéticos. Vai ter outros substratos aí como combustível para o nosso corpo. Bom, na aeróbica, mantém o jogador em atividade durante os 40 minutos de jogo, ok? A anaeróbica é fundamental para os sprints, né? Aquelas corridas mais rápidas. Imaginem no momento do rebote, eu tomei a bola, eu vou correr igual um maluco, quicando a bola para chegar na quadra do adversário, e aí eu ainda vou precisar de força para fazer ali o salto e tentar arremessar, converter um ponto, né? Essa força anaeróbica, essa resistência anaeróbica, eu vou usar ela também nas mudanças de direção e nessas explosões em jogadas rápidas. E aí eu trago para vocês um cenário aí como exemplo, olha só, correr de um lado da quadra repetidamente, de um lado a outro da quadra repetidamente. É uma transição defesa-ataque. E aí, para a gente ter essa capacidade aprimorada no treino, né? A gente tem um formato de corrida que a gente chama suicídio, que você corre até o meio da quadra e retorna para o começo. Corre até o meio e retorna para o começo. Você treina muito corrida para você ter aí essas duas formas de resistência bem trabalhadas e não ficar cansado na hora do jogo. Outras capacidades físicas relacionadas à força e à potência muscular, olha só, aparecem para a gente agora. A gente vai ter a força explosiva. Onde que eu vou usar isso, professor? Bom, ela vai ser necessária para saltos, e aí esses saltos vão ser ali para os rebotes, para as enterradas, né? O rebote, relembrem que é a forma que a gente vai tomar a bola do adversário ali, vai tentar interromper o ataque, né? E nos arranques rápidos, né? Imagine que eu peguei a bola sobrou ali, ou desse rebote eu consegui roubar a bola. Eu vou precisar ter uma arrancada e desenvolver para o outro lado da quadra igual um maluco para tentar realizar aí a cesta. Claro, eu disse igual um maluco, mas eu preciso coordenar os meus movimentos, né? Quicar a bola, não cometer as faltas, então são diversos aspectos que eu preciso trabalhar. A força nos membros superiores vai ser necessário ali para os arremessos longos, né? E para os passes firmes, os passes bem centrados. Não adianta eu ter bastante força, mas se na hora desse passe eu vou fazer um passe errado. Esse passe precisa ser firme e preciso. Eu vou precisar de força no core, que é o que trabalha ali a minha musculatura intercostal, está um pouco associada com o abdômen, mas está literalmente ligado com a estabilidade que eu vou utilizar ali nos giros e também nos lançamentos, tá bom? Outras capacidades físicas, olha só, trago para vocês aqui, relacionadas à velocidade e agilidade. Eu vou precisar de velocidade linear. O que é isso, professor? São as corridas retas que eu vou fazer ali dentro da quadra, principalmente utilizadas ali nos contra-ataques. Perfeito? Quando eu digo contra-ataques, entendam que eu vou usar, talvez, no ataque, mas é porque o ataque ele geralmente vai ser coordenado, vai ter aquele momento ali em que todos vão recuar e vai ficar aquele jogo de compadres ali na frente da cesta. Em algum momento, se porventura essa bola sobra ou eu não consigo converter a cesta, vai acontecer esse contra-ataque. Então, eu vou precisar dessa velocidade linear para desenvolver o mais rápido possível antes que a defesa adversária consiga chegar lá no campo deles e tentar impedir o meu contra-ataque. Perfeito? Eu vou precisar também de agilidade, olha só, nas mudanças rápidas de direção. E isso aí é uma característica que a gente percebe muito na marcação ali dos nossos adversários e também nos dribles aplicados ali durante o jogo. Então, precisa dessa agilidade. Professor, mas e aí, como é que eu faço? Eu assisto um vídeo no YouTube, eu tomo suplemento e eu vou ficar veloz e ágil. Não, você precisa treinar essas capacidades. Você precisa, dia após dia, com muita repetição, aperfeiçoar essas capacidades. Todo mundo tem velocidade, todo mundo tem agilidade, porém não é tão trabalhado. E aí alguns parecem um pouco mais lentos, um pouco mais descoordenados, né? Ou sem muita agilidade, mas eu preciso treinar essa característica que já existe em mim para aperfeiçoar ela, ok? Outra capacidade física, e eu já citei ela aqui, é a coordenação olho-mão.
eu não tenho como, claro que nos primeiros movimentos você vai querer até sair do chão junto com a bola, né, para acompanhar a bola aqui, mas conforme você vai evoluindo, isso aqui já fica automático, o movimento de você quicar a bola e caminhar, e aí você já começa a brincar, já começa a passar a bola por baixo das pernas, fazer uns dribles mais trabalhados. Então, tudo isso é fruto dessa coordenação olho-mão, tá bom? Que é característica, é utilizado muito ali nos dribles, nos passes, nos arremessos precisos. Nos jogos, é possível observar, inclusive, os atletas olhando para frente, quicando a bola, e ele simplesmente arremessa a bola para o lado, porque ele sabe que já passou um outro atleta, um companheiro de equipe lá do outro lado. E isso confunde, inclusive, o adversário, né? É uma forma de você tirar ali esse adversário de tempo. Outras características, olha só, a gente vai ter o equilíbrio dinâmico, que é a capacidade de manter o controle do corpo em giros e fintas. E aí, um exemplo é o arremesso em suspensão, que exige coordenação entre salto, braço e mira. A gente vai precisar ajustar bem isso para conseguir executar. O equilíbrio dinâmico, que é a capacidade de manter o corpo em giros e fintas, tá bom? É uma capacidade muito exigida e eu preciso também treinar. Outra capacidade é a flexibilidade e a mobilidade, olha só, presente ali na amplitude de movimentos. Trabalhar essas capacidades evita lesões e melhora a eficiência em movimentos como a bandeja. Além disso, é preciso falar da mobilidade de tornozelo e quadril, que é essencial para defesas baixas e mudanças de direção, tá bom? Vamos adiante. Outras capacidades físicas, né? O tempo de reação e antecipação. A reação rápida, a gente percebe ela no atleta para responder a passes e arremessos e fintas, tá bom? Além disso, a leitura do jogo permite ele antecipar as jogadas do adversário. Essa característica que eu falei para vocês de você sem nem olhar, o atleta consegue arremessar a bola ali para o seu companheiro de equipe. Bom, essas capacidades físicas, né? A última aí, a capacidade de salto, que é a impulsão vertical, ela é fundamental para os rebotes, para as enterradas e para os bloqueios, que é o toco que acontece ali no momento em que o atleta tenta converter um ponto e aí chega o adversário e dá esse toco, né? Esse bloqueio. Vamos conhecer alguns valores éticos que podem e devem ser trabalhados aí no basquete. São esses que aparecem para vocês agora, olha só. Nós temos aí os principais, né, que trago para vocês. O basquete, ele ensina princípios essenciais para a vida. E aí eu cito o trabalho em equipe, olha só. Diz pra gente que ninguém ganha sozinho. Eu preciso não só ser bom em quadra, mas eu preciso também trabalhar junto com a minha equipe. Eu preciso respeitar o meu adversário, eu preciso respeitar o árbitro, as regras e os adversários ali no jogo, até porque lembrem que isso é falta no basquete. Eu preciso ter disciplina, isso se refere aos treinos regulares e às táticas que exigem ali comprometimento. Eu preciso ter resiliência. O que é isso, professor? Eu aprender a lidar com as vitórias e as derrotas que podem acontecer no cenário dos jogos. E por fim, eu preciso trabalhar o fair play, que traduzindo ao pé da letra é o jogo limpo, sem trapaças ou agressões. Esses princípios, se vocês observarem, eles podem ser levados para a vida. Isso porque o basquete proporciona inúmeros benefícios relacionados à sua prática. E aí, trago para vocês os benefícios físicos de praticar basquete. Cito aí a melhora do condicionamento. A corrida e a mudança de direção, elas aumentam a resistência cardiovascular. Além disso, me ajuda a desenvolver a coordenação, uma vez que o controle de bola e arremessos aprimoram habilidades motoras. Um pouco além, fortalece os músculos, né? Os membros inferiores são utilizados ali nos agachamentos e saltos e os superiores nos arremessos. Alguns benefícios mentais relacionados à prática do basquete,
eu posso citar aí o raciocínio rápido presente na tomada de decisões, que acontecem em frações de segundo, o foco relacionado à concentração em acertar os arremessos sob pressão, ok? E ainda trago benefícios sociais, cito aí a socialização, tendo em vista que o trabalho em equipe e as novas amizades que acontecem ali no ambiente de treino, né? E também a inclusão. O esporte é um esporte acessível e pode ser jogado em quadras abertas e fechadas. Para a gente fechar, olha só, o basquete ele é mais que um esporte, é uma ferramenta de educação, saúde e inclusão social. Desde a sua criação lá por Naismith até os dias atuais, ele evolui, mantendo valores como cooperação, superação e respeito. Portanto, turmas, praticá-lo traz benefícios físicos, mentais e sociais, tornando uma das modalidades mais populares do mundo. Agora que vocês já conhecem o basquete, eu espero que vocês tenham aprendido muito e comecem a colocar em prática. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.